relação aos trabalhadores da FAETEC que estão aqui, aos trabalhadores da FIA. Mais tarde deve ter uma representação também do CEP. Eu queria fazer uma reflexão que não é ainda uma reflexão de mérito sobre as reivindicações. Estou vendo ali a faixa da FAETEC, que inclusive já foi colocada aqui pelo deputado Luiz Paulo, né, colocando que a FAETEC está em estado de greve, né, e reivindica para já o plano de cargos e salários, né, reajuste, uma reposição de 36,47% e a chamada dos concursados. No caso dos trabalhadores vinculados ao CEP da educação, a despeito do índice que foi colocado pelo governo aqui, de 7% para as duas mensagens, o índice do CEP é de 23%. E nós vamos fazer o debate, porque foi acordado aqui pela presidência da Comissão de Educação com a presidência da Casa, nós vamos fazer o debate na comissão, vai ter uma audiência pública da Comissão de Educação, aonde nós poderemos ouvi-los, né, ouvir a representação dos trabalhadores, ver quais são as emendas. A presidência da Casa também acordou com a comissão a possibilidade da entrega de emendas a partir do debate da audiência pública. Então é muito importante que a FAETEC, que o CEP, enfim, que todos os setores que estão envolvidos aí no debate de reajuste da educação estejam na audiência pública, porque lá podem sair emendas que sejam trazidas ainda aqui. O prazo que foi fechado aqui de emendas não está valendo para a Comissão de Educação, então isso é muito importante. E aí eu queria ressaltar que eu acho assim, por mérito muito grande da Comissão de Educação aqui da Casa, esse espaço de negociação que existe aqui na Casa para os sindicatos, para o movimento social. Agora, não é um espaço que exista no governo, e eu queria falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu queria denunciar um pouco essa questão. Porque, por exemplo, eu sou deputada aqui, eu vou nas reuniões da mesa, eu vou nas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, eu sou líder do PSOL, eu participo da reunião de lideranças aqui da Casa, e eu vejo a facilidade que tem, né, diferentes grupos econômicos de vir à Casa, né, dialogar com o governo e de conseguir negociar suas demandas. Quando o comércio tem demandas, os empresários da FEComércio entram pela porta da frente, sem pedir autorização, sem ser necessário senhas, sentam aqui nos espaços privilegiados, têm agenda com a presidência da Casa, com a presidência, né, com o líder do governo, né, nas principais comissões econômicas da Casa e negociam as suas demandas. Da mesma maneira, né, a indústria, da mesma maneira, vários outros setores econômicos do empresariado no nosso Estado têm espaço de negociação aberto dentro da Casa, espaço livre, né? As pessoas, por exemplo, hoje, que organizam a saúde privada do nosso Estado, né, que tem as suas clínicas privadas, as pessoas, por exemplo, os empresários que estão com as suas organizações sociais, né, privatizando a saúde, todos esses empresários têm passagem livre por essa Casa e têm passagem livre com o governo para trazer, muitas vezes já prontos, os seus projetos aqui dentro, para que a Casa os referende. Muitas vezes são colocados a votar aqui na Casa projetos desses setores econômicos, aonde nós nem ao menos conhecemos quais são os termos desses projetos quando eles significam convênios e acordos com o governo. Por que eu estou colocando aqui? Porque eu não acho que possa existir dois pesos e duas medidas. Porque eu não acho que o governo possa mandar mensagens como essas que foram mandadas aqui na Casa, estabelecendo o índice de 7%, sem ao menos chamar antes, né, as entidades dos trabalhadores que estão envolvidos nessas demandas. Isso é um desrespeito de classe. Por quê? Por que com o empresariado, os representantes das grandes corporações, dos patrões, nós temos um tratamento e com os trabalhadores e as suas entidades nós temos tratamento diferenciado? Por que nós não podemos ter o mesmo respeito que nós temos por eles aqui, que a instituição coloca por eles? Por que esse mesmo respeito não é feito, né, com as entidades dos trabalhadores? E eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida. Óbvio que o governo tem um projeto diferente para a educação do projeto dos sindicatos,
dos trabalhadores da educação. São dois projetos diferentes. O projeto dos trabalhadores é de manter a educação pública, é de valorizar a educação pública para a população, é melhorar esse atendimento. O projeto do governo não, a estratégia do governo para a educação e para a saúde, para áreas essenciais, é de privatizar, é de pegar as funções de Estado e colocar na mão da iniciativa privada, trazendo lucro para esses setores, enfim, que estão explorando os setores que, do nosso ponto de vista, não deveriam ser explorados da forma como são. Mas nem por isso deve-se aqui dizer que o governo possa abrir mão de estabelecer mesas de negociação com os trabalhadores para que possa se avançar em questões que são questões que garantam o serviço público à população, ou pelo menos naquilo que o governo tiver que manter público. Então, assim, é muito ruim o que a gente vivencia aqui. O governo pega um projeto, constrói esse projeto todinho, e depois que o projeto está todo pronto, os trabalhadores têm que correr atrás, têm que se articular para poder correr atrás e vir para dentro da Assembleia Legislativa, ou para dentro da Câmara, ou para dentro de outros espaços legislativos, para minimamente poder ter uma interferência. Então, o que eu quero discutir aqui não é o mérito, porque no mérito nós já somos contra. Nós somos contra os 7%, porque não reflete os 36,47% que a FAETEC quer. Nós somos contra os 7%, porque não refletem os 23% que o CEP quer. Então, no mérito, nós já somos contra, e nós vamos fazer o debate na comissão, na audiência pública da Comissão de Educação, e abrir um processo de negociação, de ponderação de interesses, aonde seja possível avançar em relação a essas reivindicações. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é da metodologia discriminatória que se tem com as entidades que representam os trabalhadores. Então, isso é importante ser colocado aqui nessa casa, para realmente ser um parlamento, para realmente a gente dizer que o Estado Democrático de Direito existe. Aqui nessa casa nós temos que ter atenção para isso, porque o governo age de forma completamente discriminatória, e muitas vezes, me desculpe o termo, não quero, mas assim, age com burrice. Por quê? Eu vi em greves aqui do CEP que, do ponto de vista orçamentário, eu sou da comissão de orçamento, do ponto de vista orçamentário, muitas vezes o governo move uma soma de recursos para fazer um projeto seu que move mais recursos do que aquilo que moveria se sentasse com os trabalhadores. Às vezes eles colocam recursos em determinadas questões que não são reivindicadas pelos trabalhadores, que, se houvesse o debate e o diálogo, essas coisas poderiam ser remanejadas de forma a construir uma negociação que evitasse greve, que evitasse manifestações, ou seja, que contentasse os trabalhadores. Mas, ao não ter diálogo, ao não ter os ouvidos de ouvir, o governo cria situações que para ele é fácil. Ele chama a polícia militar depois, manda dar pancada nos trabalhadores. É muito fácil para ele. Os trabalhadores, premidos pela sua necessidade, vão à greve, e aí o governo vai lá e arrebenta tudo, com os diretores que reprimem nas escolas, enfim, com situações policialescas dentro das escolas. E quando está tudo perdido, ele chama a polícia militar, joga umas bombinhas, prende umas pessoas e está tudo certo. Mas não tem a responsabilidade de saber que essa sua inoperância nas negociações se refletem lá nas escolas, se refletem lá onde a nossa população, que precisa das escolas públicas, estão lá esperando as suas aulas, estão lá esperando para poder objetivamente ter a educação que merecem ter e que pagam para ter através dos impostos que sustentam a educação, a saúde e tudo mais. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. Não existe democracia no sentido de se receber as entidades dos trabalhadores da mesma maneira que se recebe as entidades patronais aqui nessa casa, mas mais, eu acho que principalmente pela parte do governo, porque se a gente for olhar, a Assembleia Legislativa aqui, com todo o seu caráter de classe, cumpre um papel de intermediação de demandas sociais aqui, que não fazem jus, por exemplo, à forma como o governo age nas suas instâncias. Para concluir, eu queria falar da saúde, Eu não posso fazer um debate salarial dentro da Assembleia Legislativa sem falar dos trabalhadores da saúde. Por que eu não posso fazer isso? Porque na saúde
existem trabalhadores que são fundamentais para garantir a vida das pessoas, né? Que são aqueles, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, é aquela, né, o maqueiro, são aquelas pessoas que seguram nos dentes o funcionamento das unidades de saúde e que hoje tem um contra-cheque com R$157. R$157. São pessoas que precisam ganhar complementação para poder chegar a um salário mínimo. É uma situação desumana, é uma situação que está levando pessoas a uma degradação imensa, né? E eu gostaria de continuar falando sobre isso, para que nós pudéssemos, para que pudesse existir um entendimento da necessidade de dar uma política para esse setor. Eu acho que a presidência aqui da casa já se sensibilizou com isso, já recebeu uma comissão de trabalhadores, né? Nós já passamos os números de servidores que estão nessa situação, não é um quantitativo grande de trabalhadores, é um quantitativo pequeno, né? Já existe por parte da presidência da casa uma linha no sentido de buscar uma negociação com o governo para resolver essa questão da saúde, mas é necessário também, né, que o líder do governo venha junto com a gente para tentar resolver essa questão, que os outros deputados da casa venham junto para tentar resolver essa questão, porque essa questão é uma questão de direitos humanos. Não é possível que servidores da saúde sejam achados mortos dentro das suas casas e que quando você vai fazer um exame de corpo de delito, você veja que o servidor morreu de fome dentro da sua casa, que foi o que aconteceu com o servidor do Hospital Rocha Faria, que era oriundo do Hospital Pedro II. Não é possível que servidores morem dentro de caixa d'água em hospitais porque não tem dinheiro para pagar passagem nem aluguel. A situação dos trabalhadores da saúde, né, do pessoal base da saúde, é desesperadora. E eu não poderia vir aqui discutir reajuste para nenhuma categoria sem mais uma vez falar e apelar a todos para que nós achemos uma solução para esses trabalhadores. No mais, muito obrigado e nós vamos ao debate na Comissão de Saúde.